Paz inverencial. Aqui estamos para a nossa fraternidade. Peço por gentileza que desliguem os microfones. Quem puder, ligue a sua câmera para que possamos ter, assim, uma interação. Galera, seguinte, já vou adiantar que hoje, devido a motivos de saúde, teremos apenas uma breve reflexão. De ontem para hoje, eu acabei pegando um resfriado, algo assim, mudanças climáticas aqui em Urubici, saindo de temperaturas de 2 a 3 graus para os últimos 2 dias, um sol muito forte, ali 20 graus, com sol intenso. Então, acabei sendo afetado por estas mudanças. Estou um tanto quanto indisposto. Mas, questão aí de 2, 3 dias, estamos ok, vou me recuperar hoje, deitar, tomar um chá. Espero estar bem amanhã. Amanhã nós temos live, viu? Nós teremos live no YouTube, no canal do YouTube. Vai funcionar da seguinte maneira. Sabem as lives de domingo? Lives do domingo, que nós realizamos ali às 18 horas, lá no YouTube. Nós estaremos mudando provisoriamente para os dias de quinta-feira, às 19 horas, lá no canal do YouTube. Se você puder participar, você está muito bem-vindo. Se não, vai ficar gravado e você poderá acompanhar depois. E amanhã estaremos falando sobre o tema alta magia versus baixa magia. Será uma live bem interessante. Se você não puder estar no começo da live, que vai ser às 19 horas, você pode chegar depois e não tem problema algum. Estou muito animado para esta live. Daqui a pouco vamos fazer uma reflexão. Deve ter umas 2 ou 3 quartas-feiras que eu entrei ao vivo para estar fazendo o encontro e acabou caindo a luz. Quem lembra? E acabou caindo a energia. Eu tinha começado uma reflexão ali no livro de Provérbios e também no livro de Tiago. Estarei fazendo essa breve reflexão hoje e estarei me recuperando, tomando chá e tal. Seguinte, hoje tive uma reunião bem extensa com a Laura e estamos projetando muitas coisas boas, muitas coisas legais, mudanças para aperfeiçoarmos a forma de transmissão do nosso conteúdo. Hoje nós temos a Escola de Mistérios, que é um acompanhamento à parte, um acompanhamento de 2 anos,
uma aula por semana, apostila, tal. Temos hoje a fraternidade, que é este encontro semanal, e estamos em um projeto muito bom, um projeto muito bacana para criarmos uma ordem iniciática. Uma ordem iniciática. Vai ser bem interessante o negócio. E haverá mudanças futuramente com relação ao cronograma da fraternidade para conseguirmos apresentar a ordem. Continuaremos transmitindo o conhecimento aqui para vocês na fraternidade, porém, o que eu conversei bastante com a Laura, eu tenho muitas coisas para ensinar, muitas coisas para passar. Livros que são extremos, por exemplo, o livro da lei, que precisamos fazer um acompanhamento de pelo menos 2 meses a 3 meses com ele. Entende? Isso tendo um encontro por semana. E dentro da fraternidade, nós estamos tendo uma boa vontade de abrir e permitir que pessoas que se mostrem interessadas no ocultismo e que tenham um perfil interessante possam entrar. Porém, todos sabem da minha correria, dos meus trabalhos, dos diversos cursos que eu tenho que dar conta, dos alunos que eu tenho. Então, ali, às vezes a pessoa me manda uma mensagem se candidatando à fraternidade, e a gente troca uma ideia e tal, ouve a pessoa até aceitar ela na fraternidade. Porém, eu não tenho o tempo necessário para entender realmente quem é a pessoa, compreende? E existem ensinos que são muito fortes, muito extremos, a níveis de alta magia. E estou tendo a experiência, 2 pontos, de pessoas que chegaram tranquilo, se apresentaram, troquei ali alguns áudios, aceitei a pessoa na fraternidade e a pessoa está evoluindo. Bacana, está acompanhando, está estudando, me passa ali os feedbacks e estamos caminhando dentro da possibilidade tranquila da fraternidade, que é um avanço tranquilo, sabe? Você não vai compreender tudo de uma hora para outra, seria até estranho. Mas ir compreendendo um pouquinho a cada dia. Estamos tendo esse... Eu estou feliz por isso, sabe? Mas, em contrapartida, também existe o outro lado, que são pessoas que, por mais que se mostrem totalmente ali desejosas de aprenderem o ocultismo, acabam acompanhando 2, 3 aulas e me fazem muitas perguntas e daqui a pouco sai da fraternidade e a pessoa está perturbada com o conhecimento, com um nível de perturbação. Então, existem níveis de conhecimento, sabe? Iremos manter um nível X de conhecimento aqui na fraternidade. Quem já é da escola de mistérios já tem acesso a um outro conteúdo, mas a escola de mistérios ela mantém por mais que a pessoa tenha a minha mentoria, ela mantém uma certa distância,
pois é uma aula gravada por semana, mais uma apostila atualizada, e a pessoa pode fazer perguntas. Então, mantém uma certa distância, mas a pessoa tem essa liberdade. Mas o objetivo, que depois falaremos mais, da ordem, vai ser, sim, selecionar pessoas para o conhecimento extremo do ocultismo. Compreende? Conhecimento extremo. Eu tenho muito a falar. Acredite, eu tenho muito a falar. Mas eu tenho que me sentir bem para isso. E existem situações que vou observando que vai tirando a minha energia para estar falando aquilo que eu gostaria de falar. E quando a gente percebe que uma parte do público não está preparada, até a parte que está preparada acaba sofrendo com isto. Então, manteremos um nível X de conhecimento na fraternidade, isso com o tempo, tá? E todos que quiserem degustar, se achegar, ter os seus primeiros passos no caminho oculto, são extremamente muito bem-vindos na fraternidade, mas tem uma galera que já está um pouco consolidada, tem uma galera que já me acompanha há um certo tempo, ou até mesmo pessoas que chegaram, pessoas novas. Tem muita gente nova que está fazendo curso de alquimia cabalística e está falando assim, caramba, Laô, fala mais, bora mais, eu quero mais, entendeu? Porque andar de fato pelo caminho oculto é uma vida de extrema ousadia, de extrema ousadia, ok? Então, fiquem tranquilos, mas vocês que estão desejando aquele alimento mais extremo, mais consolidado, mais ousado, tenham só um pouquinho de calma, vamos trabalhando esse nível consciencial e nas próximas semanas teremos aí mais informações sobre o que será essa ordem. Essa ordem, até então, será o projeto mais ousado da minha vida. Forte. Vai ser bacana. Mas vamos lá. Que bom que estamos aqui na fraternidade. E se você está aqui, você é super, super bem-vindo. Ok? Vamos lá. Todos sabem que a Bíblia é um livro de ocultismo, tá? Ah, detalhe, gente. Hoje haverá um formulário. Sabe aquela ideia de me mandar mensagem lá no WhatsApp? Não precisa mais. Vocês vão estar preenchendo um formulário. E assim ao fim de cada aula. E no formulário de hoje, caprichem. Tem espaço lá. Manda bala. Não seja raso, não. Tem espaço, tu vai clicar, tire um tempo e vai preencher ali para a gente. Tem algumas perguntas lá e vai ser extremamente importante, sabe? Todos estes formulários que serão disponibilizados após cada encontro da fraternidade. Então, será muito importante para muita coisa. Muita coisa. Até você que deseja o conhecimento mais extremo vai contribuir, com certeza. Eu tenho que entender quem é você, como é que está o seu interior, como é que está a sua alma, como é que você tem assimilado, o que mais te chama a atenção, sabe? Isso vai ajudar a gente. Então, não importa, a gente não quer, não estaremos avaliando melhores respostas. Não é isso. A gente só quer conhecer mais vocês, tá bom? Então, é isso, que todos preencham esse formulário pós-live aí, ok? E para quem está chegando agora, essa é uma live bem tranquila hoje, poucos minutos, porque não estou muito bem, acabei pegando um tipo de resfriado, estou com muito mal-estar, e amanhã tem live também
E eu quero deitar mais cedo, tomar um chá e me recuperar. Bora lá. Quem aqui já leu? Quem aqui sabe que Salomão ele era conhecedor das altas ciências? Um profundo iniciado nas altas ciências. Nossa, licença que eu vou ter que ir no banheiro rapidinho, só um minutinho. Ai, desculpem, realmente está um pouco enviado hoje, mas bora fazer um esforço para trazer alguns minutos de aula. Seguinte, então, visto que Salomão foi um grande magista, quem de vocês já se interessou por ler tudo que Salomão escreveu? Quem? Ó, tem ali o Bruno. Mas leu tudo mesmo, né, Bruno? Não só as clavículas, esse tipo de coisa, não. Beleza, as clavículas é uma coisa. Mas nós temos os livros bíblicos que Salomão escreveu. Você leu, Bruno? Todos os livros bíblicos que Salomão escreveu? Sinceramente, não tudo. Eu li um pouco da Bíblia e da Goétia. Beleza. Salomão, seguinte. Salomão escreveu na Bíblia oficial Cantares, Provérbios e o Eclesiastes. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Sugiro que leiam, estudem estes 3 livros, sabe? Nós traz muita coisa. E Cantares traz muito sobre o arcano AZF, a magia sexual, sabe? Muito, muito, muito. E nós temos uma certa divisão destes livros, que é o seguinte. Ele escreveu Cantares, ele escreveu na sua fase início de vida adulta, bem início de vida adulta, ele escreveu Cantares. E já em uma fase mais madura, ele escreveu Provérbios, meia idade, vou pegar ali uns 40 anos, estava bem maduro. E já na sua velhice, ele escreveu o livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Podem fazer essa divisão, tá? Então, é muito importante. Durante os meus retiros mágicos, a galera fica procurando o que ler, o que estudar. Cara, experimente fazer um retiro, se isolar. E você pegar, se isolar assim, o que você pode, né? Tal, o seu trabalho, deixar um pouco as festas, as coisas, tirar o seu tempo de meditação e o seu tempo de leitura. Cortar contato com pessoas que não acrescentam em nada. Então é o seguinte, cortar distrações da mídia, não que seja errado, mas nesse tempo vai te atrapalhar. Então, o que acontece? E comece a estudar os provérbios. Fantástico. Eu sou apaixonado pelos provérbios. E você vê, é muito, muito ocultismo. Você vê muita filosofia oculta, sabe? Muito. O cara era iniciado nas altas ciências. Então, o que ele escreveu não foi em vão, sabe?
nossa, você vai se deliciar ali de tanto conhecimento. E em Provérbios, vamos estar fazendo uma análise hoje de um versículo bem interessante. Tem muito a ver com a ideoplastia, sabe? Que a capacidade de jogar para a matéria aquilo que estava no plano invisível, através do verbo, isto é, através da palavra, isto é, ideoplastia. E Eclesiastes, quem nunca leu Eclesiastes, onde ele começa dizendo: é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Ali ele estava já na sua velhice. E quando você começa a aprofundar ali, pega todo o contexto, sabe, o que vem antes, o que veio depois e tal. Porque, assim, para você estudar a Bíblia, você tem uma matéria chamada hermenêutica, que é a arte de interpretação de textos bíblicos. Você não pode pegar uma passagem e interpretar ela isoladamente. Você tem que ter 3 comprovações no mínimo. Você tem que ter 3 comprovações no mínimo que vão reforçar aquela tese. Então, para você levantar uma tese, você vai ter que ter 3 passagens, sabe? Pelo menos. E quando você pega aquilo que eu passo para vocês, a divindade humana, a vida eterna e por aí vai, cara, é muito, pastor, é muito. Depois a gente vai fazer coisas mais aprofundadas com relação à Bíblia aí. E certa vez uma pessoa foi me procurar para um debate, e essa pessoa já conheço ela de um certo tempo, diaconisa da igreja Evangélica Assembleia de Deus, casada com obreiro, tudo, cristã desde criança, e ela fez teologia. Eu estudei teologia também. E aí ela foi me procurar por algumas questões e tal. E deixei ela perguntar, respondi tudo, e eu fiquei para perguntar depois dela. E uma das perguntas que eu fiz para ela foi: se eu te desse um incenso, você usaria como uma pessoa cristã, evangélica? Ela falou: jamais. Jamais usaria um incenso. Daqui a pouco eu entro no assunto aqui, mas só se ilustra para vocês aqui. Ela falou: jamais usaria um incenso. Eu falei: me diga o porquê. Ela disse assim: porque, e é uma pessoa que estudou, que fez teologia, mas a mente dela estava ali dentro. Então não adianta estudar que está fechado. Porque muita coisa que eu passo para vocês, eu estudei na teologia que os obreiros da igreja estudam. Os concílios, por exemplo, está tudo escancarado lá. Como aconteceu, porque, como foram escolhidos e tal. Só que você levanta perguntas, mas por que escolheram esses não aqueles? E já o cliente não vai perguntar isso, ele só vai andando mesmo. Porque é de Deus, esse que não é de Deus, pronto, acabou. Ele não questiona. Então eu perguntei para ela: e aí, tu usaria ou não incenso? Ela foi: de jeito nenhum, não aceito. Eu falei: beleza, bora lá. O sumo sacerdote usava incenso nos rituais, livro de Levítico e tal. Nós temos Jesus, que recebeu incenso como presente também dos 3 reis magos, e visto que é a referência, como recebeu de 3 reis magos. Reis magos. Aí já é um princípio, né? Reis magos. Não eram literalmente reis desse reino humano. Eram magos, que naturalmente são reis, porque realizaram a obra solar.
Então, o que acontece? Recebeu dos Reis Magos. Já é um segundo ponto. Terceiro, Salmo 115 diz que os vestidos de Deus cheiram a mirra, sândalo e aloés. 3 essências aromáticas muito utilizadas nos incensos. Quarto, Apocalipse. Apocalipse diz que as orações dos justos sobem como incenso e um cheiro suave às narinas do Altíssimo. Aí eu falei, fulana, a hermenêutica me pede 3 referências. Eu te dei 4. Agora, eu não vou te pedir 3 referências, não. Eu vou te pedir só uma. Me dê só uma. Está explícito que não pode utilizar. E ela empacou, não conseguiu, sabe? Então, assim, é bem isso daí. Então, tudo que eu passo para vocês é que dá para você pegar várias coisas na Bíblia e sair entortando e criando um monte de coisa. Tudo aquilo que eu passo para vocês é fundamentado, texto, contexto, referências de coisas que eu estudei muito tempo, a nível de Bíblia mesmo, sabe? Então, é o seguinte, importante estudar os livros de Salomão. Salomão, ele foi um auto-iniciado aí das ciências ocultas, um magista extremamente poderoso. Porém, é necessário entender que é coisas que nós vamos passando para vocês com o tempo e vai caindo as fichas assim, de que existe um caminho, existe a magia cerimonial, entende? Muito importante, mas existe algo que está além da magia cerimonial. E Eliphas Levi ensina isso muito bem. Só que para o leigo, para quem lê os livros de Levi correndo, nem compreende, pois ele fala em uma linguagem muito velada. Muito velada. E aquele que lê correndo vai entender simplesmente o lado grosseiro da coisa. Então, existe um nível de consciência por trás da ritualística, da magia cerimonial, que te levará ao objetivo, o objetivo final de tudo, que é o despertar mesmo, o despertar da divindade humana, a encarnação do homem Deus. E neste momento, o seu único instrumento, neste momento aí, não significa que você não pode realizar processos de magia cerimonial, e até estamos preparando também, estou preparando com a Laura, um curso, vai ser depois aí, depois da alquimia cabalística e tal, então fiquem tranquilos. Mas a gente está preparando um curso de alta magia, um acompanhamento de alta magia, que ele vai ser com toda a questão cerimonial, a galera que quer aprender toda a ritualística, o passo a passo, e também aprender um pouco além da ritualística. Então, a gente está montando isso aí com calma para vocês. Então, há o objetivo final, que é o despertar do homem-deus. E tanto Salomão quanto Jesus, eles foram iniciados. Mas Jesus, ele chegou neste nível mesmo, compreende? De entender o que está por trás de toda a ritualística e ter a alma da terra, o elemento chamado Azot, como o seu instrumento de trabalho. E o mundo ali se tornou o seu palco. E há uma passagem bíblica que
Jesus está ali curando os enfermos, dando vista aos cegos e ressuscitando aos mortos. E de repente ele fala: olha só que tamanha autoridade, porque Salomão, ele foi um dos homens mais ricos do planeta e toda aquela história, todo aquele glamour, todo aquele conhecimento. E dentro da passagem de Jesus, ele era desprovido dessa questão mais material da coisa e era o filho do carpinteiro ali. E de repente ele está ali realizando os prodígios e ele fala para a multidão que a rainha de Sabá saiu de longe para conhecer a sabedoria de Salomão e acabou se admirando. E ele olha para si mesmo e diz: mas eis aqui quem é maior do que Salomão. É muita convicção de quem realmente ele é. E o melhor de tudo é que o mesmo processo realizado por Jesus e pelos outros grandes mestres, ele pode ser realizado por você também. Vamos para a reflexão. Está em Provérbios 18. O versículo é o 21. Provérbios 18 e 21. Você pode anotar aí, depois meditar. Provérbios 18 e 21 está escrito que a língua tem o poder sobre a vida e também sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então agora entenda, quem escreveu isso foi um cara ocultista. A vida e a morte estão no poder da língua. E aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vamos fazer uma análise bem rápida aqui. Quem aqui já, de repente, falou algo totalmente improvável? Soltou algo improvável numa roda de amigos ou sabe lá o quê? E quando pensa que não, começa a acontecer tudo aquilo, tudo aquele improvável que o fulano falou. Como se fosse uma espécie de, sabe, do destino moldando aquilo. E você pensa, caramba, qual a possibilidade que tinha disso acontecer? E aí tu pensa assim, caramba, vai. Aí você fala, pô, que língua, hein? Quem já por isso? Pô, melhor perguntar quem nunca, né? Quem nunca? Eu lembro certa vez, do nada, o meu irmão falou assim, não sei o quê. Imagina, ele soltou um assim que era, imagina se cair a energia e ficar 3 dias sem luz por aqui. Não foi ele terminar de falar, caiu a energia e passou 3 dias. Realmente 3 dias no, no bairro sem luz. Foi bem estranho, sabe? Eu falei assim, nossa, que língua, hein? Então, isso são coisas só para vocês descontraírem um pouco, coisas do cotidiano, entendeu? Coisas tipo, meio que nada a ver ali, fala e, pô, acontece. Pensa, nossa, se fulano não tivesse falado, você até pensa isso, tivesse ficado calado. E agora partindo para um ponto de vista mais profundo. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou perguntar novamente.
Quem de vocês já proferiu uma palavra de cura, alívio, bem-estar, mudança para alguém? Não precisa nem ser essa cura física, assim, estava sentindo alguma coisa e tal. Mas sim, tem muitos aqui que já fizeram isso. Chegou ali e proferiu uma palavra de cura mesmo, e a pessoa se sentiu aliviada. Mas, pô, tem pessoas que estão lá no fundo do poço mesmo. A pessoa está pensando até coisas erradas, tu chega e dá aquela palavra, sabe? E você consegue mudar destinos. Quem aqui já mudou um rumo? Olha só que coisa, olha só que coisa interessante. Quem aqui já mudou um rumo por uma palavra? E quem já teve a vida mudada, o rumo mudado por uma palavra? É muito. Olha só, cara, é muito interessante. É muito interessante, sabe? Esse lance. Então, é bem isso. A minha vida já mudou de rumos, assim, com palavras, algumas vezes. Uma das vezes pela qual mudou o rumo foi uma palavra da minha irmã Laura. Foi bem interessante. Acabou mudando o meu rumo, sabe? É legal. Então é isso. Você pode tanto mudar rumos com a sua palavra, e você também teve a sua vida mudada por palavras que você recebeu. Vamos entendendo qual é o poder dessa palavra, sabe? E existe um ponto aqui que é o gostar de usar ela. O ser humano ele é muito relaxado. Então, muitas vezes, ele vê que o negócio funciona, só que ele volta para a sua zona de conforto ali, entendeu? E não é nem tão confortável assim. E talvez volte para a zona de desconforto, a zona de dor, de aceitação, entende? E olhando também para o outro lado, que eu sei que a vida não é só paz e luz, né? Cada um aqui já teve seus desafetos. Ora, quem nunca teve, né? Os desafetos, entendeu? Eu mesmo, ou a pessoa gosta muito de mim, ou logo me odeia. E eu também não estou aí para baixar a cabeça para ninguém, não. Não estou aqui para ser humilhado. Estou aqui para ser humilhado por ninguém. Então, eu também sou meio bicudinho. Então, o que acontece? Quem é que já proferiu uma palavra? Quem é que já proferiu uma palavra forte, densa? E daqui a pouco você vê a pessoa se arrebentando toda. Sabe? É muita gente, já sei, ó, a Mirlene aí. Acho que a Mirlene já me contou umas coisas assim. Mirlene, abre o seu microfone aí. Se você puder compartilhar com a gente aí as suas palavras de maldição, diga, diga aí. Ai, Alaor, Tudo bem? numa época assim, que eu não tinha certeza se era eu, né? Um caso, por exemplo, eu tive um colega que era um desafeto meu, ele tinha gritado comigo, eu não tinha maltratado ele, mas ele era um nível hierárquico acima de mim, e ele não gostava de mim, me maltratava, me humilhava. Aí aconteceu dele ficar doente. Aí eu estava dando a notícia, ele foi no médico ver e tal, né? Isso lá na empresa. Aí eu falei assim, ele vai morrer. Aí todo mundo olhou assim para mim, né? E foi, e ele morreu. E aí todo mundo virou para mim e falou: Poxa, que boca, hein? O que você fez? Você enterrou uma cabeça de burro lá para ele? Você fez uma macumba? Você sabe? Assim, uma outra vez também, eu estava na casa da minha sogra na praia e ela mora lá.
E tem gente que vem para a praia, que vai para a praia como turista e acha que ali é tudo festa. Mas não, tem gente que mora lá e quer dormir à noite. E esse fulano, o vizinho de frente, que estava lá como turista, ele resolveu, assim, colocar um som, assim, de baile, sabe? Você dentro de casa não conseguia ouvir a outra pessoa falando. Aí me deu uma raiva, que eu tenho esses rompantes, né? Uma raiva, assim, eu falei, esse cara vai morrer. Pois não é que ele morreu, depois quando eu voltei na minha sogra, ele se meteu com um bandido e morreu. Então, depois eu estudando, eu vi que tem força a palavra, aí eu, ó, né, que não é bom, né, se ter morte nas costas, né? Falei, ai, será que fui eu? Meu Deus do céu. Desse Alguns jeito. casos assim. Desse jeito. Obrigado pela participação, Mirlene. Não, vamos ser todos amigos da Mirlene. Aí Eu não falo mais que vai morrer. vamos, Isso daí eu bani da minha boca. Não, eu mando luz para a pessoa. vamos tratar a Mirlene bem se você quer ter longos dias nessa terra. Então, então é isso daí. Então, obrigado pela Ai, Ilza. participação. Então é o seguinte, galera, olha, se você observar, você vai entender isso, sabe? Você vai compreender isso. E temos essa ideia de cura, transformação, renovação e maldições. É só para vocês entenderem que, de fato, pô, um bom tempo eu fui o quê na minha vida? Cartomante. Há um bom tempo, jogando cartas o dia inteiro para a galera. Era puxado. E aí, que eu pensava assim que eu ia jogar para. Quando eu comecei a jogar cartas, eu não, eu vou jogar para o pessoal buscar evolução espiritual. Ninguém quer saber disso no jogo de cartas. Todo mundo quer saber. Eu falei, eu vou direcionar para as pessoas crescerem espiritualmente. Não, ninguém quer saber disso, não. Não era consulta, caso amoroso. E assim foi até as minhas últimas consultas. Entende? E aí eu falei, meu Deus do céu. É cada história que eu ouvi. E aí o que acontece? Eu tenho até várias pérolas que eu ouvia em consultas. Quem sabe um dia eu conto para vocês. Sem divulgar quem foi, claro, mas é cada pérola que eu já ouvi. Estranho. Mas, enfim, jogava muitas cartas ali. E quantas pessoas me falavam bem assim, ó. Falar, ô, te falar uma coisa. Minha vida amorosa está empacada. Já tem aí 10 anos, vamos supor. Eu tenho amigas assim, conhecidas, de 10 anos a mais, solteiras. E, olha, o Bruno também conhece. E detalhe, são pessoas formadas, inteligentes e bonitas, assim, pelo o padrão, tal. Interessante. Entendeu bem? Vale para isso aí. E aí, tipo assim, a pessoa fala assim, olha, terminei um relacionamento e não gosto mesmo da pessoa e não guardo de mágoa, não. Cada um do seu lado, eu só terminei o relacionamento. Só que o cara virou para mim e falou assim: olha, tu não vai ser feliz mais com ninguém. Tu não vai ficar com ninguém. E dali para frente, de fato, a pessoa não progredir. Há muitos casos assim. Muitos casos assim. Então, questão amorosa, já ouvi muitos casos. Eu preciso ter recebido uma palavra de maldição e ter parado. E também já ouvi casos de negócios, grandes negócios, começarem a beirar a falência. Depois de alguém chegar e meter uma palavra forte, densa ali. Entende? Então, observe bem a vida e a morte. Está no poder da palavra. E aqueles que gostam de usá-la, estes comerão do seu fruto.
Se eu não me engano, na aula passada eu falei sobre a importância do silêncio. Então, agora, esta reflexão é sobre o poder da palavra. O poder. E eu vou pegar o caso da Mirlene como uma ilustração, para que você entenda como funciona a magia. Ora, falei para vocês o seguinte, que na magia nós não atuamos diretamente sobre a pessoa. Mas nós atuamos sobre um elemento, e esse elemento diretamente na pessoa. Entendeu? E acaba meio que dá um tanto quanto um nó, né, na cabeça. Como assim? Como eu vou atuar diretamente no elemento? Como que eu pego esse elemento? E eu estudei muito para poder entender isso aí realmente, que numa época que não tinha muita coisa, só o livro mesmo. E os caras vão falar umas coisas fragmentado, não é um passo a passo certo, sabe? Parece que é para você ficar lendo, e quem merece que entende, quem não, por aí vai. E no livro A História da Magia, de Eliphas Levi, quem já leu? A História da Magia? Estão ruim de leitura, hein? Então, é o seguinte, a História da Magia, Eliphas Levi, ele fala assim, um ponto que não está no dogma ritual, e que o povo não está, e também não está no Livro dos Espíritos, nem no Grande Arcano, nem na... os outros que ele escreveu aí também, não está. Mas na História da Magia está. Que ele diz bem assim, ele fala sobre o poder, olha aí, perfeito, Gilberto Góes. Então é o seguinte, ele fala sobre o poder da imaginação. E ele fala diretamente qual é o fundamento da imaginação. Mas ele fala isso em poucas linhas. Não está lá um capítulo, é poucas linhas mesmo ali separado. Ele fala que é a imaginação que acessa o grande agente universal. É a imaginação que acessa. Sabe? É a imaginação que inflama o grande agente universal. Ela inflama rápido. Então, a imaginação incendiou o grande agente universal, que é uma verdadeira invocação à luz, ao fogo sagrado, e direciona. É por isso que no dogma ritual ele fala, só que ele não aprofunda na imaginação. Ele só fala que a vontade humana mais a imaginação, elas são de um poder incalculável. Ele fala que não dá para calcular o que é a vontade unida à imaginação de alguém. Entende? Vontade e imaginação. E toda verdadeira vontade é manifestada por atos. Entendeu? Toda verdadeira vontade manifestada por atos. Por exemplo, Laís, João e Daniel. Laís e João, vocês são um casal, correto? Ok. Então, muito bom, sejam bem-vindos. Então, é o seguinte, de repente o João, ele teve essa vontade, esse interesse da Alice. Só a vontade do João não seria nada suficiente se João não manifestasse essa vontade por atos. A vontade do João de estar com a Laís, se não é manifestada por atos, é uma vontade perdida para o universo. Não é nada. Entende? Então, isso.
Mas aqui, então esse é o uso da vontade, mas a imaginação, você incendeia o éter. E fazendo um exemplo grosseiro da coisa, mas também real, que você pode observar em si mesmo, entende? Tipo, a galera mais jovem, a galera solteira, tal, tudo, e, sei lá, de repente, é o fato de você receber aquilo que eu já falei. De repente, um olhar, uma palavra de alguém que você está mais ou menos ali já interessado, uma única palavra que a pessoa proferiu e você já está todo incendiado, digamos assim, e com mudanças corporais. Questão de isso. Onde é que foi aí? Tudo estava parado. Foi a sua imaginação que incendiou. E agora, literalmente, o fogo está aceso. Entende? Por uma simples palavra, do nada. De repente, um simples toque, um nada. A pessoa já está toda. Porque a imaginação dela foi. A imaginação, principalmente os escorpianos, né? Escorpianas. Então, a pessoa já está toda para frente. Tudo isso é o poder da imaginação. E você observa alterações diretas no seu corpo rápido. Uma verdadeira alquimia acontece, uma verdadeira química acontece. Então, o que é esse lance aí? Isto é incendiar o éter, a imaginação. E voltemos ali ao exemplo da Mirlene. Voltemos ao exemplo da Mirlene. Mirlene incendiou o éter. Em qual momento? Em qual momento? O cara já ia sempre desfazendo dela, um trem aqui, um trem aqui, um trem aqui. Mas teve um dia que o cara pisou na bola feio. Entende? E quando ela se lembrou disso, aquilo estava, ela levou essa energia. Sabe? Ela falou, não está doente. Ela levou isso, mesmo sem ter essa percepção de operação. Então, isso acontece mesmo sem percepção. Então, você que tem a percepção vai ter que ter mais resultados, né? Que você está entendendo a matemática. Então, incendiou o éter ali. Ah, aquele dia, desgramado, fez isso comigo. Quer saber de uma? Quando ela falou quer saber de uma, o negócio já estava assim, ó. Entendeu? Pá! E tem que ser assim, convicto. Tem que ser direto. Sabe? Sem ser um... O Amirlane, pelo jeito, é uma pessoa muito decidida. Então, assim, ou quer ou não quer, sem ser uma mão, assim, sem ser mamão de tudo, como diz lá no Goiás. Aí, de repente, a pessoa imaginou, sentiu até raiva, mas... Ah, eu vou falar aqui, mas... Ser cheio de crença limitante ainda, cheio de coisa que tira. Sabe? Tem que ser uma raiva direta, direcionada. Ou um amor também, direto. A raiva e o amor para o universo, elas trazem assim... o que eu disse para o universo? Entendam bem, há entendimento de magia se torna exatamente o mesmo peso, a mesma energia. Entendeu? Ela vai criar ou destruir. Ela não vai ler, ela é uma energia cega por si mesma. Então tem gente que já cheio de culpa, cheio disso e daquilo, já fala com medo, sem convicção, e não vai. Então você, um ódio direto ou um amor direto, ele vai produzir os efeitos. Entende? Então ele incendiou aqui o éter. O fogo estava aceso totalmente e foi certeiro. Então ela agiu sobre o agente universal e o agente universal
direto no objetivo. Assim como o vizinho que ligou o negócio. O rapaz estava doente, ok, beleza. Você pode falar assim, rapaz, estava doente. Mas o outro lá estava com som alto e demais, sem noção. E da mesma forma, caramba, eu quero descansar, eu quero descansar, eu quero... Esse cara sem noção e tal, e de repente inflama tudo, sabe? E ela não só pensou, ela proferiu, falou mesmo. Entende? Aí agora, o que é o verbo? É interessante que tudo é constituído de átomos. Concorda? Concordam? E sabia que a palavra também é constituída de átomos? É bem interessante. Está aí a Laura é boa para explicar esses trem, assim. Às vezes melhor do que eu. Eu vou na parte mais ocultista da coisa e muitas dúvidas eu tiro com a Laura. Mas sim, caramba, átomos. Átomos. Então, não é em vão. É uma paulada que você está dando. Ou uma paulada, ou um remédio. Nossa, é muito interessante. As pessoas podem tentar fingir. Você chegar e pá, falar algo forte para alguém. Pode tentar fingir. Eu gosto muito para que vocês liguem as câmeras, porque se eu olhar nos olhos, ninguém consegue me enganar. Olhando nos olhos, não. Entendeu? Então, fulano falou, eu tô sentindo. Não, tá sim. Tá sim. Todo mundo carrega os, os efeitos da palavra. Como você vai lidar com isso? Diferente. Entendeu? É bem diferente. Mas o ser humano não consegue ficar impassivo diante de uma palavra direcionada. Você pode observar que, até pelo simples olhar, que o olhar ele é direcionador da energia astral também. Então, se você parar e ficar olhando alguém, ela já fica cismada, ela já fica inquieta, sabe? Ela fica meio assim, o que foi? E tal. Não sente tão... É porque tem algo ali, sabe? Você pode estar no seu canto, só que olhando essa pessoa já... Ela sente um peso, ela sente algo diferente. Entende? Pode ser peso, alívio, atração, qualquer outra coisa. Mas o olhar, ele transmite diretamente a luz astral. Então, a alma da Terra, onde vocês aprenderam que não há espaços vazios no universo, mas é necessário invocar a luz. Compreende? É necessário incendiar a luz. E é por isso que a vontade, o desejo, é muito importante na magia. O verbo age diretamente ali na luz e a luz age diretamente na pessoa. Mas eu não vejo, são todas ondas e uma energia de fato material a ser direcionada porque é constituída por átomos. O fato de você não ver não muda nada. Ninguém consegue ver a internet. Aqui eu estou vendo a internet. Você vê o roteador lá. Se a internet cair aqui, eu não consigo mais comunicar. Compreende? Não vejo. Então, se você caminha de fato só por esse lado grosseiro, é difícil. Aqui, ó, expansão consciencial. Ok? E agora vou finalizar com uma análise também de Tiago.
Mas acho que eu não presto para dar aula, não, porque eu falei que ia ser pouco tempo, 20 minutos, e já passa de hora. Mas não dá para falar pouco. É um trem que, quanto mais você começa a falar, mais é interessante. Então vamos lá, livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago foi irmão de João. E João foi o discípulo amado. Então, assim, caramba, deixa eu estudar Tiago. Se já tiver interesse de estudar Tiago, porque assim, João foi o mais próximo, né? E a epístola de Tiago, que não é um evangelho, não está entre os quatro, mas ele tem a epístola, que ele traz doutrina. Olha só então o peso do negócio. Mateus, Marcos e Lucas vai trazer feitos de Jesus, o que Jesus fez, falou e tal. Só que aqui agora, Tiago, que foi irmão de João, estava junto, e João, e detalhe, quem eram os três preferidos ali? Preferidos porque se dedicavam mais. Pedro, Tiago e João. Então, Tiago ouvia mais coisas. Entende? E aqui, na epístola de Tiago, que está na própria Bíblia autorizada, e lembrando que no primeiro concílio, Tiago não foi aceito, não, viu? Tiago foi tido como proibido por cerca de uns 300, 400 anos. Foi. Assim como o de São Tomé o Dídimo é proibido hoje. Aí lá na frente, decidiram aceitar, adicionar o livro de Tiago. E o Apocalipse também foi tido como proibido durante umas 6 gerações. Viveram como o Apocalipse proibido. Não era inspirado por Deus, o Apocalipse. E eu fico me perguntando, até quando eu vou aguardar o nível da sociedade para viver o que eu tenho que viver? Eu não tenho que esperar este nível, não tenho que trazer ele como uma régua. Entende? Porque senão, aí você está aqui, ela vai aprender uma coisa, não, isso aí não, isso aí não, isso aí não. Daqui a uns 300, 400 anos, você nem aqui está, e agora o conhecimento é aceito. Pronto, isso aí sim, damos crédito. Não, então você tem que estar à frente do seu tempo. Então, vamos lá, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Começa dizendo assim. Então, vamos para o versículo 2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Me ajudou muito. Nos meus retiros eu lia isso. Você quer coisa melhor para ler em retiro do que... Cara, é muito massa. Olha só, é doutrina oculta. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Agora você tem consciência que é ocultista, que não tem nada a ver com o que a igreja fala. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Por isso que eu estava falando na última aula, a importância do silêncio. E detalhe, uma coisa muito importante que eu tenho para falar. Eliphas Levi ensina sobre a importância do controle. Quanto mais você tiver controle sobre o seu silêncio, maior será o poder da sua palavra. Entende? Por isso que o saber calar, muito importante. Extremamente importante. Então, uma pessoa que fala o tempo inteiro, essa pessoa que fala o tempo inteiro, muitas vezes ela está falando uma coisa importante e o outro quase que não. É só você ter uma ideia sobre como se torna importante. E quando ela fala uma coisa importante, não é nem tão importante ao ouvir do outro, já porque ela fala o tempo inteiro. Entendeu? Então, controlar o silêncio, controlar o verbo, a língua, é muito bom.
E é por isso que no retiro há um pedido para que você controle. Controle. Os discípulos de Sócrates passavam 3 anos em silêncio. Aí ele para aceitar ser discípulo dele, se não me engano, era 3 anos de silêncio que ele exigia. Aí tinha que ficar calado e ficar recebendo as informações. Calado e recebendo as informações. Quando eu comecei a ensinar o ocultismo, quase que eu pensei nisso. Eu falei assim, nossa, acho que eu vou colocar aí um voto de silêncio para a galera, porque porque assim, às vezes acaba saindo algumas coisas, tipo assim, é que vai dando uma nó na mente da pessoa, que você ensina uma coisa bem elevada aqui, e a pessoa estava acostumada totalmente com outra coisa. E boa parte do que a pessoa vai questionar não é nem tanto sobre o ensino, é sobre aquilo que ela já havia aprendido. Então, para ensinar o ocultismo, não é só ensinar o ocultismo, você tem que explicar por que aquilo que a sociedade apresentou não é porque não é aquilo. E aí vai surgindo cada vez mais perguntas, e essa é a maior dificuldade. Então, olha só, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, o homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Entendeu? Então, olha só, que linguagem, que conhecimento para um retiro mágico, para um processo de desenvolvimento. Se eu controlar a minha língua, consigo controlar todo o meu corpo. E isso é importante no retiro. E o porquê é importante no caminho da magia controlar o corpo? Porque quanto mais controle você tem sobre a energia da luz astral, maior será a disponibilidade dela para você. Pronto. Entende? Embora você não precisa ter um domínio absoluto para agir sobre ela. Observe a Mirlene. Todos. Qualquer ação nossa já movimenta a luz astral. Mais ou menos. Você só aumenta a sua intensidade, o seu poder, de acordo com o que você vai trabalhando isso. Então, não pense em você. Eu tenho que ser uma pessoa bem evoluída para movimentar a luz astral. Não. Só o fato de você já estar vivo, só de estar preso aí no corpo físico, já te credencia para direcionar a luz astral com intensidade. Então, só que isso vai aumentando de acordo com o que você vai tendo esse conhecimento. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, olha só, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, olha que exemplo maravilhoso. Tome como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Olha só, o navio ele é tão grande, porém, ele é dirigido por um pequeno leme, conforme a vontade do piloto. Se você, cara, é sério. Aí tu pega cada elementar de magia prática e vê toda o lance que ele mostra, a magia como o ser humano, aí tem o cavalo e as rédeas. E ele faz todo esse paralelo da carroça, ele e o cavalo. E a carroça é o objeto a ser movido, mas o cavalo é o elemento. E assim, o agente, que é ele, e ele coloca o mago, o objetivo, e o cavalo como esse elemento. E eu passei anos, né? É sério, mas eu passei anos sem entender esse negócio desse cavalo. E eu ficava lendo, eu pensava assim, não é possível que eu seja tão burro que eu não estou conseguindo entender isso. É sério, eu passei tantos anos com esse negócio desse cavalo e eu não consegui entender. E aí, com o tempo, que eu fui analisando outras coisas, de livros de vídeo, então outros conhecimentos, eu falei, caramba, agora eu descobri o que é o cavalo. Demorou mais ou menos, acho que uns 5 anos, só para entender bem o que era o cavalo de verdade. Entende? Aí, beleza. Então, olha só, observando todo esse contexto que eu estou falando, navio
grande navio direcionado por um leme conforme a vontade do piloto. Quem é o piloto? Quem é o leme? E quem é o navio? Aqui está simplesmente quem viu. Jesus fala, Lázaro, chega lá, Marta e Maria falam, não adianta, já tem 4 dias que ele morreu. E Tiago estava lá, viu? Junto, andava com ele. E ele falava assim, não importa, tira a pedra. Quando tira a pedra, está lá em João capítulo 11, ressurreição de Lázaro. Tira a pedra. E de repente ele fala assim, Pai, graças te dou. Mas não estou te dando graças apenas por dar, porque eu nem precisaria. Porque eu sei que tu está em mim e eu estou em ti. Entendeu? Assim, nossa, eu estou dando graças apenas pela multidão, para que eles possam compreender a sua existência. E ele é o grande navio a ser direcionado. Entendeu? E ali que essa energia chamada de Pai. E ali que está em nós, que está em tudo. E é ele. Por isso que ele falava claramente. Ora, os prodígios que eu faço, não faço por mim mesmo. É o Pai que está em mim, que faz essas obras. É muito interessante. Então, Tiago, ele viu isso. Lázaro, sai para fora. Lá vai Lázaro. 4 dias depois. Ele viu ele acalmar tempestades. Ele viu ali, Marcos capítulo 4, passagem da tempestade. Passagem da tempestade. Ele viu ali quando o barco já ia a pique e Jesus estava lá na popa. E Jesus já tinha ensinado esse princípio da fala. Só com essas passagens que eu estou passando, já tem 3, 4, 5 referências de poder da palavra. E Jesus estava na popa, dormindo. E, de repente, vão chamar Jesus. Porém, eles tinham que ter executado a missão. Jesus se levanta e fala assim, mestre, estamos morrendo, tal, você não se incomoda, não nos salve. E, de repente, Jesus ele se levanta e fala, vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E na mesma hora houve bonança. E, olhando para os discípulos, Jesus disse, mas o que está acontecendo com vocês? Vocês ainda estão tímidos? Ou seja, o objetivo não seria Jesus ser chamado e resolver a parada. Ele já tinha ensinado essas coisas. Ele já tinha ensinado. Falei, caramba, vocês vão fazer isso. Façam isso. E ninguém teve essa ousadia, esse atrevimento. O vento e o mar estavam ali para obedecer a qualquer um. Compreende? Esta é a magia. É a ciência que leva o ser humano a ser um rei. Mandar nos elementos. A terra, o fogo, a água e o ar. E Eliphas Levi, ele diz na história da magia, certamente a natureza obedecerá àquele que a souber resistir. É muito forte, muito interessante. Então, entendo que esse cara aqui, ele não é um religioso. O cristianismo, eu odeio o cristianismo. Amém, amém, amém. Eu também. O cristianismo foi criado em 325 depois de Cristo. Esse cara aqui, na época dele, não havia o cristianismo como religião oficial. Eles estudavam em cavernas. Entendeu? Então, esse cara aqui não tem a ver com o cristianismo, não. Por mais que fundamentaram com ele. Então, olha só. Beleza, olha só. Tomem também como exemplos navios, embora sejam dirigidos, são muito grandes, tal, impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, quer mais? Mais claro que isso. Semelhantemente, a língua
é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma fagulha. É isso. Entendeu? Então a língua age diretamente neste fogo. E Jesus também disse que, em verdade vos digo, aquele que não duvidar, esse não duvidar, ele é só para um engano bobo. Nossa, licença aqui só um minutinho. Ai. Desculpe. Olha, esse não duvidar, ele é um engano bobo. Sim, você tem que ter certeza das coisas, é o primeiro fundamento da Tábua de Esmeralda. Ter clareza das coisas. Mas ele não está só aí. O segredo vai além. E é revelado em outros evangelhos. Tá? Mas vamos deixar grosso modo. Mas ele fala que aquele que não duvidar e tal, e disser a este monte, montanha, move-te, a montanha, ela se moverá. E disser. Então, se não é só duvidar e ficar lá, sabe? Olha só, o poder da palavra. Sabe? Ideoplastia. Direto. Então, existem processos. É só você dividir o versículo, você vai ver que tem, né, as partes. E com calma, ler com atenção. Então, e a passagem da figueira, que ele passou e amaldiçoou a figueira murchou na hora. O meu pai, ele era extremamente ousado, estudava bastante, estudava muito. E frequentava muito espiritismo, era médium, espírito. Só que ele queria outras coisas, estudava sempre a magia. E teve uma época que ele decidiu a colocar isso em prática. Apareceu um sapo lá no quintal, um sapo grandão. E aí meu pai colocou na cabeça. Foi contratado a elementar de magia prática. Eu lembro até hoje. Aí ele foi e colocou na cabeça que ia desafiar o sapo. Ia desafiar esse sapo. Era um sapão grande. E parece isso, detalhe. Esse sapo era um tipo de magia que tinham feito para a gente. Naquela época lá no Goiás, lá, anos 90, não tinha internet, nada, o povo vivia tocando macumba um no outro e o pau quebrava, não é? roubando bomba. Quem lembra daquelas bombas d'água? Que era para puxar da cisterna. Acordava, roubaram a bomba. E tal. Então, assim, o pau era doido. Não era brinquedo, não. E aí, esse sapo foi uma magia que fizeram pra gente, eu lembro. Aí meu pai falou que ia desafiar isso aí. E ele parou diante do sapo, sentou, e ele falou assim: eu não saio daqui enquanto você não secar. Olhando para o sapo, direcionando as mãos, sabe? Ali foi questão, acho que ele demorou umas 5 horas. Umas 5 horas sem sair dali. O sapo secou e morreu. E foi aí que ele falou: estou saindo do espiritismo. Bom, respeito todo mundo que é espírito e tal. Estou contando a minha história. Ele falou: estou saindo do espiritismo. Esses espíritos não estão me dando nada. Nessa época, meu pai ajudava todo mundo, a gente ajudava todo mundo. E a gente morava de favor, praticamente. E os espíritos, nada. A partir daí, a vida do meu pai começou a mudar bastante. Muito. Foi entrevistado, TV, abriu espaço de apometria, sempre pessoas de Brasília procurando ele. Já estava tendo encomendas para fora do Brasil, dos quadros que ele fazia.
Então, assim, esse lance. Tivesse ele na dependência, estava se lascando. Então, é isso. Opa, o caminho aqui é outro. Entendeu? O caminho aqui é outro. Meu pai tinha um lance que ele fazia assim. Ele era bem cabuloso mesmo. Muito inteligente. Estudava bastante. A galera às vezes gosta de me ouvir falar, mas o meu pai, quando chegava, roubava a cena mesmo. Não tinha como não. E ele tinha muito conhecimento. Muito, muito. Recebeu convites para maçonaria, não aceitou, tal. Tinha muito conhecimento. Ele tinha algo assim. A pessoa ia para consulta com ele e na consulta a pessoa, em uma época que não tinha internet, não tinha essas coisas não. Aí a pessoa se sentava lá e começava a falar o que estava passando. Aí ele pegava uma prancheta e ele ficava riscando, que ele desenhava, né, tal. E a pessoa falava. E ele só desenhando aqui. Quando pensa que não, ele para. Ele para, mostra o desenho para a pessoa e ele pergunta assim: quem é essa pessoa? E 100% das vezes a pessoa se emocionava e falava assim: é fulano de tal que desencarnou. Era um ente querido desencarnado da pessoa. E aí, quando ele mostrava, ele já mostrava: pois é, a mensagem que ele está trazendo para você é assim, 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 assim. Era bem cabuloso. Então, assim, meu pai tinha essa energia forte. Então, aqui, o poder da palavra é extremo. E eu já disse em outras ocasiões que em mundos mais evoluídos que o nosso, alguém já teve a sensação de estar no lugar errado? Alguém já teve a sensação de estar no planeta errado? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui mesmo? Entendeu? Aí, assim, aí o cara, aí em mundos mais evoluídos, a galera não usa boca para conversar. Conversa-se por aqui, que é mais poderoso do que qualquer internet. Qualquer internet. Porém, não trabalha, porém, não exercita, desconhece a glândula pineal, não é falada, não conhece Kundalini. Desde criança já ensina você a orar, logo a clamar e não ensina a entender o que são as coisas. Então, cria-se barreiras extremas. Que por mais para quem você conhece, ainda fica aqui o sistema projetado para que você continue cego. Entendeu? Então, aqui é extremamente poderoso. Então, se conversa por consciência. Diversas experiências que eu tenho com seres energéticos, astral, diamond, informações são aqui. Aqui. Bloco de informação. Não ficar abrindo a bocona, não. Aí o que acontece? A boca, em mundos evoluídos, é usado para criar. Para criar. Entende? É isso. E essa é a verdadeira tecnologia que o ser humano deve aprender. E também o segredo carregado por Salomão e também por uma boa galera ali do Antigo Egito. Ok? É isso. Muito obrigado pela, pela aula de hoje. Foi bom, foi legal. Reflitam e vai haver o formulário muito necessário para que vocês
Deixe ali as informações que nós estamos pedindo, tá? Para o nosso avanço, o avanço de vocês também, para que o crescimento seja interessante. Amanhã teremos live no YouTube, 19 horas, novo horário aí. Vamos alinhando. Não sei quanto tempo vai durar a live amanhã. Quem sabe dure até umas 8h30, 9 horas. Então, se você chegar, vai depender da movimentação da galera. De repente, você não puder chegar às 7 horas. A hora que você puder entrar lá, pode entrar. E depois vai ficar no gravado também. Beleza? Então, o sistema mudou. Não precisamos mandar as mensagens diretas. Preencha os formulários que estaria avaliando sempre. Mas sempre que você tiver algo pontual, uma dúvida, qualquer coisa, você pode sim mandar mensagem no privado. Pode e deve. Só não precisa mandar como obrigação, mas obrigação é preencher ali o formulário e sempre respondendo as coisas que a gente está perguntando para vocês. Ok? Então, ótimo final de noite e um bom descanso para vocês aí. Tchau, tchau.